como o esporte e o mundo corporativo se conectam. Em tempos de Olimpíadas, neste mini documentário, você irá descobrir como a disciplina, o trabalho em equipe e o uso inteligente dos dados transformam desafios em resultados. Por isso, convidamos o empresário e ciclista amador, Rodolfo Carvalho, para compartilhar sua história conosco. O esporte, ele te traz uma realidade de persistência, de acreditar que você é capaz. Bom, meu nome é Rodolfo Carvalho, tenho 42 anos, sou founder e CEO da Incentivar, uma startup de 5 anos. Sou ciclista amador, um esporte que me conquistou há cerca de 10, 12 anos e que eu venho praticando com muito amor, com dedicação e que me auxilia também aqui no dia a dia da empresa, entre contatos, mas também encarando com resiliência o dia a dia que me é exigido. Eu me formei em marketing e publicidade, não sou de São Paulo, sou de Brasília e eu gosto de dizer isso porque muito da minha identidade hoje, atual, foi formada pelo esporte. E o esporte foi o meio que eu encontrei para me adequar à cidade de São Paulo, essa loucura que a cidade nos coloca. Quando eu cheguei aqui, eu vim para estudar e como um residente de fora, você entra naquela loucura, naquele baita estresse. Desde muito cedo em São Paulo, então ali com 2, 3 anos em São Paulo, meu pai me sugeriu trazer uma bicicleta para cá. Olha, por que você não traz uma bicicleta para curtir mais a cidade, se desestressar, se movimentar pela cidade sem a necessidade de um carro? Isso foi assim transformador. Eu tinha até então um relacionamento com a cidade duro, né, difícil, estressante. Eu ia para o trabalho de carro, voltava de carro, depois eu até acabei usando bastante ônibus, mas quando eu trouxe essa bicicleta, eu encontrei ali um outro jeito de encarar a cidade, até de conhecer a cidade de São Paulo. Desse ponto para cá, eu evoluí tanto profissionalmente quanto pessoalmente no quesito de relacionamento com a cidade, em volta do ciclismo. Então, a bike, né, a bicicleta me formou, me ajudou a formar quem eu sou hoje e é o esporte que eu amo. Paralelo a isso, a minha outra identidade, ou a minha principal identidade, que é o executivo Rodolfo. Hoje eu tenho mais de 15 anos atuando na área de publicidade e marketing, toco aqui a Incentivar, a gente acabou de completar 5 anos. E juntando esses dois assuntos, essas duas temáticas, né, tanto esporte quanto profissão, lá atrás eu costumava dizer que cada pessoa consegue ver a visão da montanha que subiu. Isso é muito real no universo de bicicleta, de ciclismo ou até de trekking, caminhada em montanha e tal. A bike me ajudou a ser bastante resiliente, me ajudou a chegar até aqui porque isso está no dia a dia, no sangue, no DNA desse esporte. Você só chega através do seu próprio esforço, através daquilo que você acredita. Eu quero ir até aquele lugar, eu quero ir até aquela montanha, aquela praia, o que quer que seja o lugar, e você depende apenas de você e das suas forças. Então hoje eu sou um ciclista amador, um esporte que eu amo, que eu pratico 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por semana. A Incentivar em si, ela respira essa crença, né? A gente trabalha com metas, a gente trabalha com motivação. Incentivo é extrínseco, vem de fora, e motivação é intrínseco, né? Então você encontra motivação dentro de você. O incentivo é aquilo que vem de fora, vem às vezes ou muitas vezes da empresa, mas pode vir de uma pessoa querida, um familiar. Isso é totalmente verdade, totalmente real no ciclismo, nos esportes como um todo. Isso é muito legal de contar, porque quando você está pedalando, ele pode parecer até um esporte individual, mas é um esporte bastante coletivo. Se você está sozinho, e eu estou falando não num passeio, passeando no parque, estou falando assim, eu vou praticar o ciclismo. Se você estiver sozinho, você vai
performar num certo nível. Vamos colocar numa escala de 1 a 10 aqui, no nível 5. Se você está com alguém, você com certeza vai performar um pouquinho melhor. Se você está em grupo, você já consegue alcançar um nível 10, por exemplo, por uma série de fatores. Tem uma competição entre as pessoas daquele grupo, mas tem uma ajuda também, uma formação que te leva a andar mais rápido, andar melhor, aprender melhor, e isso você não consegue fazer sozinho. A bicicleta é muito legal porque ela é um meio de transporte, ela te possibilita turismo e, obviamente, ela te possibilita também praticar esporte de desempenho. E desde o início, com amigos, eu já me enfiei numa competição aqui, outra ali. Era uma forma de eu conhecer o estado de São Paulo, eu era recém-chegado na cidade de São Paulo, mas era um meio também de fazer amizade, era um meio também de desestressar, mas eu era completamente virgem, completamente iniciante no assunto. Mas já de entrada comecei a participar de algumas provas, de algumas competições, obviamente sem saber técnica, detalhes e tal, e você vai aprendendo aquilo com o passar do tempo. Com 3 para 4 anos de prática desse esporte, eu me vi inscrito da principal competição do hemisfério sul da Terra. Assim, uma coisa completamente louca. Fui convidado por um amigo, e eu ainda no nível razoavelmente iniciante. Isso foi no ano de 2009, mais ou menos, e ele falou, pô, você está pedalando bem, você está indo razoavelmente bem nas provas e nos treinos. Eu já treinava sozinho aqui na cidade de São Paulo e me vi inscrito no Brasil Ride. O Brasil Ride é essa prova de 7 dias, super difícil, longa, que acontece já há esse tempo todo, né? Desde 2010 até agora, ela está indo para a 14ª edição na Bahia. E são 7 dias muito difíceis. E foi assim uma conquista, realmente uma realização física, mental e obviamente pessoal de ter completado essa prova em 2010. A gente não tinha praticamente nenhuma tecnologia que existe hoje que nos dá acesso a muitos dados, muita informação. Naquela época a gente ia no escuro, então mudou demais. Eu acho que hoje a gente tem acesso à informação na palma da mão, na frente da bicicleta, que naquela época você sequer imaginava. Então hoje a gente consegue medir potência que você coloca na bicicleta. Mudou tudo, assim, a gente tem uma mudança completa na forma de preparo, na forma de competir e no pós-competição. Então hoje a gente consegue se preparar melhor, ter um acompanhamento ao longo de bastante tempo de informações que naquela época a gente sequer tinha acesso. Eu lembro que o único preparo profissional que eu tive naquela época, e aí profissional é com um terceiro, obviamente olhando, acompanhando, foi de um nutricionista, que sem isso também seria muito difícil concluir naquela época, e foi determinante. Para fechar o ponto, eu acho que hoje, 15 anos depois dessa prova, ou 20 anos depois que eu comecei a pedalar, eu acho que vou completar 20 anos de prática de ciclismo ano que vem. O que mudou no Rodolfo, na preparação, na prática do esporte? Hoje a gente tem aplicativos, ferramental na bicicleta ou até no nosso corpo que nos ajuda a entender como a gente reflete no dia a dia aquilo que a gente está fazendo. Então, desde a alimentação, batimento cardíaco, a força que você usa, a recuperação para você performar melhor na próxima pedalada, que seja 3 dias depois, 5 dias depois, não precisa ser com essa ótica da competição. Hoje a gente acompanha tudo isso ao vivo, 24/7. A tecnologia vai te direcionando para o que você consegue fazer. E hoje a gente consegue saber em que nível a gente está sem precisar ir num profissional, por exemplo. A tecnologia já dá essa orientação real time para você.
como um contexto, o Caminho de Santiago geralmente, ou na sua enorme parcela, ele é feito a pé. Mas ele também pode ser feito de bicicleta ou a cavalo. E esse presente do Caminho de Santiago, nós começamos na França, o caminho francês, né, o famoso caminho francês, que tem dificuldades, desafios do início ao fim. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro dia a gente sai de uma cidadezinha no interior da França, a gente cruza os Pirineus, aquela cadeia de montanhas que tem neve lá em cima, então a gente sai do nível do mar, sobe tudo, cruza os Pirineus e desce até a Espanha como um cartão de visitas desse Caminho de Santiago. Ao longo de toda a jornada, que foram 800 quilômetros divididos em 14 dias, nós fizemos em 14 dias, eu e minha esposa, a gente tem de tudo um pouco nessa jornada, nesse caminho. Desde o primeiro momento, desse cruzar os Pirineus até o último dia, você tem ali automotivação, né, que você precisa encontrar para continuar caminhando, para continuar pedalando, para continuar, principalmente porque não é uma mera questão física, religiosa, nós fomos lá muito no sentido espiritual, auto-espiritual, de, enfim, refletir a própria vida e tal, mas você fica ávido por acordar e querer voltar àquela realidade do dia anterior, que é subir na bicicleta ou caminhar. Posso fazer um paralelo aqui com todos os caminhantes do caminho, todos os peregrinos. Você quer entrar naquele estado de reflexão, de encontro consigo mesmo. Então tem essa automotivação e pelo fato de eu estar com a minha esposa ali, tem um incentivo também. Ela teve momentos de baixa, de quase desistir, porque realmente é bastante exigente, não é fácil para ninguém. Quando nós chegamos na Catedral de Compostela, que é o marco final do caminho, um dos primeiros pensamentos que a gente fez é: meu Deus, como é difícil isso aqui. Está longe de ser turismo, está longe de ser lazer, é realmente um desafio mental. O primeiro desafio não é físico, ele é mental, porque você chega todo bagunçado. Eu tenho gostado de falar, foi um aprendizado que eu tive, que você chega com a cabeça toda meio bagunçada do nosso dia a dia. A gente tem inúmeros estímulos e pensamentos, e tem coisa que a gente não consegue concluir, não consegue entender, não consegue se encontrar. E você passa 14 dias nessa busca, nesse trabalho, nessa autorreflexão lá no Caminho de Santiago. Então o primeiro desafio ele é mental. O segundo desafio ele é físico. Por essência, você percorrer 800 quilômetros é bastante difícil, é bastante exigente, tem de tudo um pouco. A gente tem frio de verdade, 0 grau, névoa, quase nevando, chuva, vento, calor extremo no meio da Espanha. A Espanha é calorenta, ela é quente. Chegamos a pegar 38 graus, depois de pegar 2 dias antes 0 graus. Então, você está sempre nesses limites, nesse extremo. Alguns aprendizados que eu tive durante essa viagem foi da adaptabilidade. A bicicleta traz isso de novo, da resiliência. Por mais que a bicicleta te dê uma inércia do movimento, então você começa a pedalar, você vai mais rápido, você continua indo. Se você parar de pedalar, você consegue descansar, diferente de quem está caminhando. Para subir, qualquer subida é muito mais difícil fazer na bicicleta do que a pé, porque você tem o peso do próprio corpo, você precisa fazer a força na bicicleta, você carrega o peso da bicicleta nas suas pernas e as malas com a roupa que estão ali nos alforjes, enquanto que caminhando você está só com a mochila nas costas. A questão de foco, a questão de conseguir concluir, conseguir refletir, conseguir literalmente parar para pensar em um certo assunto, ter condição de focar naquilo, definir caminhos daquele tema
coisa que no nosso dia a dia a gente não consegue ter, né? A gente sempre tem algo interrompendo, algo que a gente define, deixa para lá, depois eu penso nisso. Então eu passei 14 dias conseguindo refletir de temas pessoais até temas profissionais a fundo, né? Consegui mergulhar, seja sozinho, porque por mais que eu estivesse com a minha esposa, em 80% do tempo eu estava ou à frente ou atrás dela. Então a gente se revezava, a gente nem sempre ficava um do lado do outro, conversando. Enfim, foi um período excelente, período de encontro com vários temas que ou estavam represados, ou dormindo, ou outros que eu precisava realmente colocar um pingo no i, alguma coisa, e que eu consigo fazer um paralelo aqui em diversos assuntos do dia a dia de executivo, de pai de família, foi realmente bastante enriquecedor. Eu acho que o esporte, ele te traz uma realidade de persistência, de acreditar que você é capaz. Então tem toda essa questão de incentivo, tem toda a questão de motivação que esse tema traz. Natural você fazer os paralelos, e a bicicleta tem um lema no ciclismo, porque toda subida ela é difícil, toda subida é difícil. Por menor que seja, você vai sair do seu conforto, da zona de conforto, você vai ter que ficar em pé, vai gastar um pouquinho mais de energia, vai doer, e por trás daquela subida, na cabeça de todo ciclista, ou de todo corredor, de todo maratonista, de nadadores, existe uma frase que é: eu já passei por isso aqui, eu sei que eu vou conseguir. Então essa persistência, essa crença que vai dar certo de alguma maneira, o ciclismo me trouxe aqui para o dia a dia, ajuda nesse dia a dia. Então essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, que já é mais tática, mais apoiado em dados, mais apoiado em informação para tomada de decisão. Obviamente lá no início do Rodolfo, o empresário, eu não tinha isso tão claro, tão formado, como eu acho que é no caso de qualquer executivo ou de qualquer empresário iniciante. Não precisa ser numa empresa de tecnologia como Incentivar. Você vai adquirindo um conhecimento e você vai sabendo como utilizar os dados da melhor maneira, como se apoiar neles da melhor maneira. Você sabe onde tem os pontos mais frágeis, e só dá para saber isso com dado na mão. Você só consegue controlar medindo. A gente só consegue saber para onde vai se você tiver realmente acesso à informação e a esses dados na palma da mão. Ao longo desses 15 anos de carreira, e bem concentrado nos últimos 5, que é quando a gente aprendeu a olhar para as informações, para os dados, eu acho que a gente conseguiu aqui melhorar a performance, melhorar a operação. A gente costuma dizer que se você não liga o Strava ou o Garmin, que é o computadorzinho da bicicleta, o pedal não valeu. Se você não está com ele ali na hora, o pedal não valeu. Porque você não vai acompanhar, você não vai saber o que você fez naquele dia. Eu não estou falando o pós, é o durante. Você não vai conseguir entender o que você está fazendo. É uma piada, porque basta você sair, pedalar e você sabe o que você está fazendo. Mas não deixa de ser uma verdade, né? Você está às escuras. Esse paralelo com o mundo das empresas é bastante verdade. Eu acho que se você não sabe como o time está performando, se você não tem o acompanhamento, se você não tem um norte, que são as metas, os objetivos muito claros ali estabelecidos, você está deixando alguma coisa ficar para trás. Você está perdendo um pouco de potência. Vamos usar aqui uma palavra que a gente usa bastante no ciclismo. Você está perdendo força, você está perdendo talvez o timing de uma venda, você está perdendo o timing de um lançamento de produto, ou você está com a operação com algum gap ficando para trás, deixando de perceber uma melhora que você poderia ter. E o mundo dos esportes hoje realmente está repleto de informações na busca por uma performance excepcional. Se você pode atingir o seu melhor, o esporte sempre vai buscar com apoio de dados para que isso aconteça. E o paralelo com as empresas é super fácil de fazer e é real.